Rapaziada, não consegui gravar o vídeo agora pela manhã cedo, como vocês estão acostumados, né? Tive uma indisposição, mas já tô legal aqui. E aí fui surpreendido, né, quando acordei com a informação do meu amigo Pedro Ramiro, lá da Rede Record, que com exclusividade trouxe essa informação, né, de que o Memphis Depay não compareceu ao treino desta quarta-feira. Era feriado aqui no estado de São Paulo, mas o elenco tinha os seus compromissos, né? A gente sabe que os jogadores não têm essa história de feriado. Inclusive, o elenco ganhou folga na terça-feira, e aí você sabe, né? Às vezes tem uma esticadinha, uma dobradinha, mas o fato é que ele precisava se reapresentar, né, depois da folga da terça, e isso não aconteceu. O grande ponto da questão é que ele não deu nenhuma justificativa, porque se ele tivesse faltado, e a diretoria, muitas vezes isso já aconteceu, e aí quando eu vou conversar com o dirigente fala assim, não, isso já foi combinado previamente, às vezes pega de surpresa a imprensa e a torcida, mas a diretoria está sabendo. Os caras sabem o que está acontecendo. Não, ele tinha pedido uma folga, não, tá tudo dentro do planejado, ele foi fazer um bate-volta não sei aonde, perdeu o voo, não, a gente já está sabendo. O grande X da questão nessa história é que, nesse momento, a diretoria está vendida na história. Está vendida, não sabe o que aconteceu. Ninguém foi comunicado. Ele simplesmente cometeu uma insubordinação. Ele simplesmente não compareceu na sua atividade profissional sem dar nenhuma explicação. Não teve nenhum zap, nenhuma mensagem do tipo, vou me atrasar e tal. Nada, simplesmente nada. E isso, evidentemente, pegou todo mundo de surpresa. Inclusive, hoje, quem comanda o Corinthians, que a gente não cansa de falar aqui, uma diretoria transitória, em meio de todo o caos político administrativo que o clube vive, se reportaram, inclusive, ao Fabinho Soldado para tentar entender, né? Tipo assim, você está sabendo de alguma coisa? Porque nós não. E, até esse momento, não há nenhuma explicação a respeito. É ruim, né? É muito ruim. E vocês sabem o quanto eu aqui defendo a permanência de Memphis Depay, a utilidade dele, o custo-benefício, apesar de todo imbróglio e apesar de todo o custo elevado, eu sou um dos caras que mais defende a manutenção dele, a existência dele no Corinthians. Eu sou um cara que bate na tecla do quanto o Memphis é importante para o time. O quanto ele foi no ano passado. Bom, tem vídeo recente aqui que eu acabei até fazendo em relação às dívidas que o clube tem com ele. E aí é mais um ponto agora. Por isso que eu fico muito tranquilo de dizer que isso não é legal. E que se isso está acontecendo, quando a gente começa a somar outros fatores recentes, dá indícios de que algo não está certo. Algo de errado não está certo. E o grande problema nisso tudo é que hoje o Corinthians é um clube abandonado. É um clube que ele não tem comando. É um navio sem timão, com perdão da redundância, né? À deriva, que não sabe para onde vai. Porque, repito, é uma diretoria transitória. Por mais que os caras tentassem lá manter o Fabinho Soldado, que é o chefe do vestiário, e que nem ele está conseguindo controlar certas situações, determinadas situações não dependem dele. O Fabinho não é o dono do clube. Ele não tem a caneta na mão para fazer tudo aquilo que ele quer. E nem tem capacidade para isso, porque ele tem outra atividade fim. Ele precisa contratar. Tem uma janela que está abrindo hoje. Hoje, neste dia 10, quinta-feira, está abrindo uma janela. O clube tem que se preocupar com isso. Mas como? Se não consegue resolver nem os seus problemas internos. Então o Fabinho tem muitas preocupações. E uma delas é gerenciar o vestiário. Só que tem coisas que... E por que isso está acontecendo? O clube deve ao Memphis. Mas os direitos de imagem, os salários, ao que tudo indica, né, pelas informações que nós temos, foram pagos com poucos dias de atraso, né, um dia de atraso relacionado ao quinto dia útil, né, gerou toda aquela celeuma. Até falei aqui, gente, que caos, né? O Corinthians já está nessa celeuma danada aí, com questões, com dívidas e tal. Atrasar um dia o salário, né? E aí foi pago, tá tudo certo, tudo resolvido. O grande problema é que a premiação do Campeonato Paulista ainda não foi paga ao Memphis. E o grande problema nisso tudo, como meu amigo que está aqui no YouTube, aqui, o Thiago Salazar também, seja bem-vindo, está trazendo de informações e também da Gazeta, né? A Gazeta trouxe em primeira mão que o Memphis já tinha notificado o Corinthians em relação a esses atrasos. O Campeonato Paulista terminou em abril? Abril, né? Maio, junho, julho. Já são 3 meses. E é direito do cara. A gente pode debater e discutir o contrato do Memphis. Pode. Que foi um contrato, assim,
de uma maneira muito permissiva. E aí eu também entendo que se você não faz um contrato assim, com gatilhos, né? E entendo também, eu estou fazendo várias ponderações aqui porque eu entendo determinadas coisas. Eu não vou ser aqui só bater na diretoria e defender o jogador. Porque eu entendo também que para você ter um jogador como esse, que te corresponde dentro de campo, o Corinthians é campeão paulista. Na hora de comemorar estava tudo certo, né? Na hora que ele subiu na bola, todo mundo exaltou. Mas na hora de pagar o cara, não, mas o Memphis cobrou muito para ganhar esse Paulistão. Eu já disse, o valor desse Paulista, depois de um jejum de títulos, sobre o maior rival, no momento que vive o maior rival, da maneira como aconteceu, dentro de casa, é incalculável. Mas tem que dar toda a premiação para um jogador? Repito, o debate pode existir. Agora, o fato é, o Memphis, junto de outros atletas, do Yuri, do Garro, todo mundo sabe, né? Mas o Memphis, ele é protagonista. Ele foi protagonista. E ninguém obrigou o Corinthians a assinar o contrato da maneira como foi. Ele, por direito, merece receber esse valor. E tem que pagar. Só que o Corinthians não consegue pagar vencimentos que estão do Profut, de dívidas trabalhistas, de dívidas que podem gerar transferban. Então... Que, por sinal, sabe o único jogador que foi contratado esse ano? O Angileri. E que é um baita do lateral esquerdo. Sabe quem contratou? O Ramon. O Ramon. O Carrijo também, né? O Carrijo também. E o Carrijo foi do ano passado, certo? E o Carrijo também. Então, dá uma olhada só. Como é que o Fabinho, como é que você, Dorival Júnior, vai querer contratar alguém? Aí vem o papo furado, Souza. Olha, vamos dar chance pra base. A base, o sub-20 do Corinthians, tá difícil. Só toma pau. Perdeu pro Palmeiras agora de 3-0. Só toma cacete. Então, você acha que os meninos da base, que não jogam na base, que não levam o Corinthians a ser forte na base, eles têm condições de entrar num fogo desse? Numa fogueira dessa num momento como esse? Óbvio que é difícil, mas o Memphis, eu trabalho incessantemente para que eu possa pagar agora a empresa, que a empresa não tem nada a ver com isso. Então, aí daqui a pouco vai ser assim, já não pagou o outro. Aí daqui a pouco não pagou o outro. E aí, como é que o Dorival Júnior e como é que também o Fabinho Soldado, que fez das tripas aos corações para que pudesse o ano passado contratar todos os jogadores que ele contratou, e se não fosse o Fabinho Soldado, o Corinthians tinha caído. Concordo, mano. Mas tinha caído de um jeito para a segunda divisão de novo. Se não tivesse sido as contratações, que inclusive é do Memphis. E que jogou bem. Mas não é tudo isso. O que o Memphis fez mais que o Roberto? O que ele decidiu no Paulista que ele fez a música? Quem fez os gols do Clássico? Foi o Roberto. E aí você contratou o Angileri, mas eu tenho mais 3 laterais. O gol do título foi passe dele, né? É. Assistência dele. Aí, que ganhou 1,5 milhão. É o mínimo que ele tem que fazer, né? 100 por cada assistência. É 100 mil por cada... 1,5 milhão? Não, por 15, não é? Não, e o foi o gol do título, tem um prêmio. 4 milhões e 700. É isso. Mais 5. Então o cara ganhou 6 milhões para fazer aquilo que qualquer profissional tem que fazer, jogar bola. É obrigação. Que é obrigação. E vocês abriram as pernas para ele. Quem abriu as pernas é que é o responsável. Quem deixou assinar o financeiro, o diretor. Jurídico. O jurídico. Mas você... não, aí vocês esquecem desse tipo de gente. Aí vocês entraram. Vocês não estão aguentando pagar ele. Vocês só contrataram o Angileri. Aí eu tenho Palácios, eu tenho Hugo e eu tenho o Bidu. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão brincando porque mandaram o Giovani agora. Você viu o menino centroavante? Ele é craque de bola? Não. Ele é um centroavante bom? É. Menino da base. Você viu o que aconteceu, Veloso? Não, do Vocês Giovani viram? não sei. Vocês sabem ou não? Então eu vou explicar. Ele estava para vencer o contrato, certo? Sim. O que aconteceu? O Corinthians não renovou o contrato dele, ele foi embora agora livre. Um menino de 20 anos. É como se você comprasse uma casa ou comprasse um carro, porque jogador é mercadoria, certo? A gente sempre foi, não fomos? Certo. Tá. Aí eu não pago financiamento, não pago financiamento, não pago financiamento, não pago financiamento. Aí eu não pago IPTU, não pago as coisas, e vou deixando e eu perco meus bens. Eu perco o que eu tenho de mais valor. O que o clube tem de mais valor?
é a torcida. Depois é o jogador. Aí um menino de 20 anos, eu perco ele. Ele foi embora para a Itália por 1,5 milhão de euros. O Corinthians ganhou alguma coisa? Absolutamente nada. Sabe por quê? Não ganhou? Mas ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque não dá ibope. Você não vai falar do Giovani, que não vai dar audiência. Né? O cara vai querer ir embora daqui. Pode ir. Tá tudo certo. Vai para onde vocês quiserem. Mas aqui é outro tipo de programa. Aí você perde um Giovani, que você poderia ter renovado o contrato. Eu vou renovar o seu contrato, Giovani. Mas vou fazer o seguinte, eu renovo, você tem uma proposta de 1,5 milhão, não tem? Que a gente já sabe. Então eu te libero, mas a gente vende você por 3. Você fica com 1,5 milhão e o clube fica com 1,5 milhão. Não, o que eles fizeram? Tanto aqueles que saíram, como aqueles que entraram. Deixou o menino livre. E ele foi embora para a Itália. É justo com um clube isso? Mas, Neto, não adianta querer renovar com o menino faltando 6 meses, porque daí não vai renovar mesmo. Tem que renovar com 2 anos já, Isso. 1 ano e pouco, fazer um planejamento, põe uma multa alta, o cara não sair. E daí você obriga E na multa alta, eu sei que eu vou diminuir Lógico, a você multa. negocia. Mas eu negocio. Você fica Aí eu não mais arrebento forte. com o clube. Exato, você fica do lado forte da Não é negociação. verdade? Claro, você tem margem. Você tem margem para brigar. A multa, por exemplo, a multa do Richard Rios é 100 milhões de euros. Isso. Não vai vender por isso. Vai por 30. O Roma Vai. já ofereceu 30 milhões. Mas você tem a margem para negociar. Você tem a margem Mas na para hora negociar. da negociação, né, o cara vai falar assim, ó, você quer dar quanto? 20? Ele tem a multa de 100. Cara, vamos fazer nem 20, Sabe o que 100, o Palmeiras vamos pode ficar fazer? 30, 40, Ó, vocês me dão os 30, Exato. mas vocês pagam os 5% que o Guarani tem. Cara, isso é Exato. Não é? Os 10 do jogador. Os 10 do jogador, então vamos fazer ela por... Não, aí o Corinthians, que tá quebrado, que não tem dinheiro para pagar os funcionários, que vocês não entraram aí? Osmar Stabile, você não entrou? O seu vice-presidente não entrou? Vocês não entraram? Vocês não sabiam que tava... Vocês não sabiam que do jeito que estava? Estavam lá, já. Estavam lá. Não Vocês entraram, estavam já lá. estavam lá. Você era vice. Assumiram agora, né? Você era segundo vice do Augusto. Você era o primeiro vice do Augusto. Vocês sabiam. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Vocês não estavam lá. Mas agora, por exemplo, aí o Memphis está lá. Mas, tudo bem, se eles alegam que o Augusto não passava nada. Minha mãe também não se alegou. passava, tá bom, agora... Minha mãe alegou também que não passava nada pra mim, meu pai também. As doenças venéreas que eu paguei. Todo mundo pega, velho. Todo mundo pegou, agora vai avisar que tá? Ué, mas você não é vice? Não passava nada, mas você não sabe? Mas por que vocês quisem entrar se você não tem salário? É tudo por amor ao Corinthians, então. Cara, Souza. esse negócio do Giovani aí, se a gente for ver... Só uma vergonha, Gabriel Martinelli, o menino que jogou no Red Bull Bragantino, Claudinho, Marquinhos. E se a gente for enumerar aqui as coisas que as pessoas fazem no Não, o Corinthians... Claudinho, É um uma das absurdo. maiores vergonhas, porque o Corinthians conseguiu tirar ele do Santos, trouxe ele, e aí venderam por 80 milhões. E o Tite botava ele de lateral direito. Vocês lembram onde ele jogou, o Claudinho? Na seleção? Não, antes de tudo isso. Eu sei, porque como eu acompanho o campeonato de Campinas, ele jogou na Ponte Preta, irmão. Olha isso. Mas ele jogou na Ponte Preta, ele foi vendido por 80. Sabe o que aconteceu no Campeonato Brasileiro? Ele foi o melhor jogador, ele foi artilheiro. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Arena SBT e também do programa Os Donos da Bola, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, falando aí da grande polêmica que o Memphis Depay se envolveu de não ter comparecido ao treino nesta quarta-feira e não deu explicações à diretoria do Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians. O Vitinho é atacante, tem 31 anos, né? Ele foi oferecido ao Corinthians. Porém, o staff do atleta está aí analisando todas as propostas. Inclusive, o futebol árabe acabou fazendo aí uma proposta para Vitinho. Então o Corinthians, como está em busca de atacante, não é segredo para ninguém que o Dorival pediu a nova diretoria, pediu a diretoria, quando ele chegou, que estava ainda Augusto Melo, que contratasse de 4 a 5 reforços. E atacante, Dorival bateu muito nessa treca, porque queria atacante rápido, atacante que jogar pelas beiradas, jogar pela direita, pela esquerda, atacante para fazer as infiltrações, né?
para quebrar as linhas. E hoje o Corinthians não tem as características desse atacante. Os atacantes que o Corinthians tem hoje são atacantes técnicos. O caso de Romero, Yuri, né? É o caso também de Thales Magno. São jogadores técnicos e não velocistas. Então o Carlos Vinícius é um jogador aí que está na pauta do Corinthians e diz que está sendo muito avaliado, né, pelo Cifute. O Cifute, junto com o Fabinho Soldado, junto com o técnico Dorival Júnior, quando recebe aí o nome do jogador, analisa com muita cautela, com muito critério. Não é fácil fazer contratações porque o mercado hoje está muito inflacionado. O Corinthians está buscando fazer contratações de jogador que está em final de contrato ou jogador que está ali no mercado, porque o Corinthians não tem condições nenhuma de fazer contratações aí pagando 5 milhões de euros no atleta, pagando 10 milhões de dólares em outro atleta. Não tem as condições porque o clube hoje está muito endividado, devendo aí cerca de 2,5 bilhões. Para mim, uma dívida impagável, de uma falta de respeito com o torcedor, porque o Corinthians sai de diretoria, entra de diretoria e cada um que sai deixa o time mais no fundo do poço. Infelizmente, mas é a realidade. Gente, o que vocês acham? É um bom atacante? Caberia no Corinthians? Vai chegar para ser titular absoluto? O jogador vai chegar só para preencher elenco? Qual que é a sua opinião? Quero que você registre o seu comentário e deixe o like também. Mudando de assunto, mas dando continuidade aí, a gente falar em contratação, Carlos Vinícius, né? As tratativas continua e pode avançar a partir de hoje, dia 10 de julho, onde se abre a janela para as negociações. Carlos Vinícius chega ao Brasil na próxima segunda-feira. E muita gente tem comentado que o Carlos Vinícius já chega para assinar com o Corinthians. Negativo. Carlos Vinícius vem ao Brasil porque tem familiares no Brasil. Mas o jogador já fez sua proposta ao Corinthians e o Corinthians estuda a possibilidade de pelo menos fazer uma oferta para o jogador. Carlos Vinícius quer ganhar de 900 mil a 1 milhão e 200. 900 mil é o mínimo. Agora, com os gatilhos dentro do contrato, ele pode aí conseguir o êxito e chegar até em 1 milhão e 200 por mês. Ele quer um contrato aí de, no mínimo, 2 anos. Gente, o que vocês acham? Bom jogador, um jogador que vai chegar para nos ajudar? Qual que é a sua opinião? Use o espaço no vídeo, registre seu comentário, deixe também o seu like. Vamos falar agora de outro jogador que o Corinthians pode contratar. Joaquim Garcia, lateral direito, né? Tem 23 anos, joga no Vélez e está sendo aí oferecido ao Corinthians novamente por um grupo de investidores que está aí ajudando na contratação. Lembrando que Joaquim Garcia já foi oferecido ao Corinthians já tem algum tempo. Seria por empréstimo, né? E com o Corinthians com opção de compra, aí o valor de opção de compra por 1 ano, né? Tem contrato com o Vélez até o final de 2026. O que vocês acham? É um bom lateral? O Corinthians vai fazer um bom negócio? Agora vamos mudar de assunto para falar de uma polêmica pesada no Corinthians. Nessa última quarta-feira, a diretoria do Corinthians esperava o jogador Memphis no treino. Porém, o Memphis não compareceu e não deu explicação a respeito da sua falta. Foi suficiente para gerar aí vários bochichos nas redes sociais. O clima do Memphis no Corinthians não é bom nesse momento, porque o Memphis está aí se queimando no clube aos poucos, por ter tomado aí a camisa 10 do Rodrigo Garro, reclamou do técnico Ramon Dias publicamente. Muita gente coloca o Memphis como responsável pela queda do treinador. Acabou notificando o Corinthians através dos seus advogados para receber 6 milhões de reais. O Corinthians já pagou 1 milhão e 700. Ainda falta mais de 4 milhões para ser pago, que no caso é a premiação do Paulistão. Então o Memphis está aí, muita gente está falando que está cravando sua saída do Corinthians. Memphis era muito querido pelo Augusto Melo que contratou, e não pela essa nova diretoria interina aí, na pessoa do presidente Osmar Stabile, né? A informação é que o Memphis
né? Não tá bem nem com a torcida do Corinthians, por tudo que ele tem feito, né? Exemplo que o Corinthians, recentemente, né, o Corinthians atrasou o pagamento da empresa do Memphis, então já vem com um conflito faz algum tempo. E o Corinthians pagou em torno de 330 mil reais para a empresa do Memphis de segurança. Lembrando que Memphis era o queridinho de Augusto, né? E nessa diretoria não é tão queridinho. Memphis é um jogador que deixa a desejar em vários momentos, né? Por que deixa a desejar em vários momentos? Porque o Memphis, em grandes competições, ele não conseguiu performar. Vou dar um exemplo. O Memphis não conseguiu performar, não conseguiu ajudar o Corinthians. No final do Paulistão, o que o Memphis fez? Além de subir na bola? Nada. Memphis não fez nada. Aí, o que o Memphis fez na pré-Libertadores, que o Corinthians não conseguiu classificar para o grupo de fase? Nada. E muita gente colocou a eliminação nas costas do Memphis, porque ele, por ser o jogador que mais ganha, é o craque do time, é o talentoso, é o diferencial do time, e não reagiu no momento que precisava. Corinthians acabou sendo eliminado da Sul-Americana de forma vexatória. Outra eliminação que as pessoas colocam a responsabilidade nas costas do Memphis. Por quê? A Bíblia tem um versículo que diz: quanto mais é dado, é cobrado. Ele não é o que ganha mais? A gente não pode cobrar o Memphis? O Memphis não tem dado resultado. Então, assim, se aparecer um outro clube interessado no Memphis, a nova diretoria do Corinthians rescinde com o Memphis na hora. Principalmente se não quiser cobrar nada. O Memphis vai embora. O Memphis não é mais queridinho no Corinthians. O Memphis divide opiniões no Corinthians a respeito da sua atitude. Então, a única dificuldade que eu acho que o Memphis não vai sair do Corinthians, sabe por quê? Primeiro, qual time aí do primeiro escalão que vai aí pagar o Memphis o que o Corinthians paga? Eu não acredito. Real Madrid vai contratar o Memphis? Chelsea? Liverpool? Barcelona? Vai. Ninguém vai contratar o Memphis com esse valor. Lembrando que a falta do Memphis no treino prejudica muito o Corinthians, porque o Dorival Júnior está tentando montar um sistema tático de um time titular, porque até na parada para o Super Mundial de Clubes, Dorival Júnior estava testando o elenco com peças diferentes. Cada jogo tinha um time diferente para Dorival depois, ao final, tirar uma conclusão e ter um time definido. E a partir de agora, sem sombra de dúvida, o Dorival já está na sua mente com o time definido, até porque domingo o Corinthians retorna aí para jogar contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então um jogo importante, um jogo que o Corinthians precisa ganhar. O Red Bull Bragantino é um time muito qualificado, tem uma defesa boa, tem um meio de campo bom, tem um ataque bom. Então o Corinthians precisa jogar muito bem certinho para tentar vencer, porque depois tem outra competição extremamente importante, que é a Copa do Brasil. Pela primeira vez, de forma inédita, né? O Corinthians enfrentará o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo vai ocorrer dia 30 de julho, às 21h30, na Neoquímica Arena. E no jogo de volta será no Allianz Parque, também às 21h30, dia 7 de agosto. Quem conseguir a classificação para as quartas de finais vai ganhar em torno de 4.700.000. Corinthians, como está extremamente endividado, o que precisa? Conseguir essa classificação e para ganhar esse dinheiro, para ajudar no dia a dia do clube. O Corinthians estava com o salário atrasado dos funcionários, estava com o salário atrasado do jogador. O Corinthians, nessa última terça-feira, acabou aí quitando o salário dos funcionários, mas você vê que o Corinthians não tem uma reserva, né? Tá vivendo no limite, tá? Ganha daqui e coloca ali. O Corinthians precisa ter um fluxo de caixa. Infelizmente hoje, devido às maus administrações que o Corinthians fez nesses últimos, principalmente nos últimos 10 anos, né? Então levou um clube a ficar praticamente falido. A saúde do Corinthians financeiramente é muito ruim. O torcedor ajuda, o torcedor vai ao estádio, o torcedor compra produto, o torcedor faz de tudo, mas infelizmente o Corinthians está no fundo do poço. E aí, fiel, o que vocês acham?
né, do Mercadão da Bola do Corinthians, os nomes que estão sendo ventilados são bons jogadores, qual que é a sua opinião? E o Memphis? Faltou no treino por quê? Será que o Memphis está cavando a sua saída? Ele mais a diretoria interina não se dão bem? Né? Eles têm uma picuinha um com o outro? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho e YouTube recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, ative o sininho de notificação porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.